no país inteiro, nós, graças a Deus, podemos contar com a regularidade de saber quem é que ocupa certo e determinado posto e a quem cabe efetuar certa e determinada ação. Aqui está o vereador, aqui está o prefeito, lá em Brasília nós temos o presidente da República, estão os senadores, os deputados federais, lá em João Pessoa e nas outras capitais estão os governadores, em cada cidade está o prefeito, não falei? Pois é, este é o mundo da representação. Tudo submetido a uma regularidade num país que é uma república. República que vem do latim res, que significa coisa pública, coisa que não é do presidente, que não é do governador e nem do vereador, e nem desse que está falando aqui, muito menos. Então, é importante que nós tenhamos essa tranquilidade, né, no nosso dia a dia, de saber que as coisas andam, de saber que existe uma gestão em João Pessoa, de saber que existe uma gestão em Monte Oreb, que existe uma gestão em qualquer outro lugar, por menor que seja. E essas gestões, elas existem para dar conta, na medida do possível, de tudo quanto seja na ordem de uma segurança pública, na ordem de um atendimento ao ensino, na ordem de um atendimento à saúde. Mas tudo isso sem o menor sentido de uma concorrência, de uma disputa quanto a quem seja melhor ou pior. Funciona bem melhor também quando se toma parte. Vejam como é importante tomar parte, vejam como é importante a participação. Eu estou aqui para falar aos senhores sobre participação. E participação para o Ministério Público é valor. E quem participa claro, são homens, mulheres, jovens, adultos, todos esses jovens, todos esses adultos, todos esses homens, todas essas mulheres, sob o abrigo de um nível de consciência que vai se adquirindo ao longo da vida, no lar, com os pais, com os irmãos, na escola, onde a gente aprende os caminhos, os melhores, mediante os quais a gente vai ser um contribuidor, um contribuinte para que a sociedade bem se desenvolva na paz e no bem-estar de todos. Eu quero, a essa altura
dessa minha fala, e sobre o tema o Ministério Público e o valor da participação do cidadão, trazer ao conhecimento dos senhores e das senhoras como nos últimos tempos o processo de participação do ponto de vista legal, do ponto de vista do ordenamento jurídico em nosso país, tem evoluído. E essa evolução precisa estar bem abrigada na consciência de cada um dos senhores. Ora, vejam que em 1986 nós tivemos uma festa maravilhosa, que foi uma Assembleia Nacional Constituinte instalada neste país, onde comissões temáticas se atropelavam, os assuntos eram diversificados, os assuntos no campo da educação, no campo da criança e do adolescente, no campo do consumidor, meio ambiente, tudo se discutiu e se debateu, ou seja, numa construção de baixo para cima, e que nós contamos, afinal de contas, com um instrumento normativo de que podemos nos orgulhar, a nossa Carta Constitucional de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Contudo, apesar dessa festa democrática, da participação de todos os segmentos na confecção de uma Carta Constitucional, mesmo assim, a Carta não saiu com um desenho completíssimo, digamos assim, a respeito de participação. Eu me lembro que 10 anos depois, a Constituição foi de 1988, e 10 anos depois, em 1988, nós tivemos uma reforma na Constituição, por meio de uma emenda constitucional chamada de a emenda da reforma administrativa, é a emenda 19 de 1998. Ela introduziu uma alteração que muito pouca gente se apercebe, porque ela se preocupou com a possibilidade de um cidadão poder participar da atividade gerencial do Estado. Essa reforma, ela introduziu uma modificação no artigo 3º do artigo 37 da Constituição, e que essa alteração introduziu, salvo engano da minha parte, uns 3 incisos, e justamente desses 3 incisos foi de onde brotou a possibilidade de se poder ter como instrumento normativo legal, ou seja, por meio de uma lei, a lei que é algo votado no parlamento e finalmente sancionado por quem tem capacidade sancionadora, o presidente da República. E então nós já temos esse crescimento através de 2 diplomas que vocês guardem muito bem. Esses diplomas são a Lei de Acesso à Informação,
salvo engano da minha parte, de 2011. E mais recentemente, a Lei 13.460. A Lei 12.527, que é de 2011, a lei que trata sobre direito à informação, ela também toca a participação. Porque ela diz que a divulgação, a publicidade é a regra. Não tem nada de ficar escondido. E o sigilo é que é a exceção. O sigilo, minha gente, é a exceção. A publicidade é que é a regra. Então, no panorama do setor público, tudo deve andar pela transparência. E nesse andar pela transparência, ressalva-se apenas os documentos que podem ser declarados como sigilosos, mas como exceção. Mas não havendo essa exceção, o cidadão tem todo o direito de buscar, junto aos órgãos públicos, a informação que ele deseja obter. E isso está assegurado na lei. Mais recentemente, a participação deu outro salto excepcional. Sabem qual foi? A lei que foi votada e que foi sancionada e publicada. Porque lei tem que passar por esse processo para poder ser lei. Primeiro vem a discussão do parlamento, aprovado, vai para as mãos do presidente, o presidente então sanciona o veto, mas no caso ele sancionou. E depois vai a publicação para que todos possam tomar conhecimento e a lei ter a sua eficácia e a sua validade, ou seja, a sua vigência. Essa lei é a Lei 13.460. Ela tem vários artigos, parágrafos, incisos, mas vejam só. Vocês sabem como é que essa lei começa? Qual é a palavra primeira que vem nessa lei? A primeira palavra que aparece no texto dessa lei 13.460, guardem essa lei, é participação. Ela diz, na ementa da lei, ela diz que essa lei cuida da participação, proteção e defesa de quê? Dos direitos. Dos direitos de quem? Dos usuários. Mas usuários de quê? Usuários do serviço público. Serviço público são prestados em Monte Oreb, em Cajazeiras, em Nova York, em Londres. Mas eu já estou exagerando. Vamos voltar para o Brasil. Então, essa lei, ela tem 3 momentos importantes. 3. Primeiro, ela diz que o usuário do serviço público pode e deve reclamar.
Depois ela diz: mas um usuário do serviço público vai reclamar a quem? A quem está em outra cidade? Alguém de perto? Alguém de dentro? Ela diz textualmente que o servidor deve reclamar ao ouvidor. Se é assim que diz a lei, resulta, por óbvio, a obrigatoriedade de que cada administração pública há de construir, há de edificar, há de ter consigo a presença de um ouvidor e de uma ouvidoria efetivamente funcionando. Mas isso é pouco ainda para a lei. A lei vai mais além. A lei ainda diz que cada administração pública deve elaborar, divulgar, distribuir e sempre atualizar um instrumento que a lei dá o nome de carta de serviço. Essa mesma que está na mão dos senhores aí. E essa carta de serviço não é nada mais nada menos do que a carta de serviço que o Ministério Público da Paraíba já elaborou. Ou seja, o Ministério Público tem a sua carta de serviço. E, para culminar, assim, o tratamento que pudesse e pode decorrer da lei, se estabeleceu que em cada administração pública houvesse também a criação e funcionamento de um conselho de usuários. Ou seja, de um lado, a administração pública tem a obrigação de bem prestar o serviço e dizer que esses serviços oferecidos estão na carta de serviço. E por outro lado, os próprios usuários hão de ter a consciência do direito que lhes cabe, para que eles se possam organizar em um conselho que possa, digamos, atuar junto à ouvidoria para tratar a respeito justamente desses direitos que são assegurados aos usuários do serviço público. Essa lei, ela está na iminência de entrar em vigor para os pequenos municípios, como no caso de Monte Aurébio. Essa lei entrará em vigor para Monte Aurébio e outros pequenos municípios do estado da Paraíba agora no dia 26 de junho, que se avizinha. E por isso nós estaremos promovendo um encontro em João Pessoa, que acontecerá no dia 29 de maio do ano corrente, no Teatro Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas, lá em João Pessoa. Oportunidade em que nós vamos solicitar a presença de prefeitos e de presidentes de câmaras municipais para mostrar-lhes essa novidade decorrente desta lei, que é a necessidade de todos esses instrumentos valerem e funcionarem de verdade. A carta de serviço, a ouvidoria, o conselho de usuários. Meus senhores e minhas senhoras, é papel do ouvidor
efetivamente, como o próprio nome diz, ouvir. Mas eu estou hoje aqui no papel de ouvidor, mas presidindo essa reunião do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Eu espero que os senhores e as senhoras sejam os eficazes receptores e receptoras de tudo quanto eu verbalizei aqui para todos, e que não somente isso, mas que os senhores e as senhoras atuem como uma caixa de ressonância, como agentes multiplicadores. Podem dizer nas ruas de Monte Oreb, pode dizer no plenário da Câmara Municipal, pode dizer no Paço Municipal, pode dizer nas igrejas, pode dizer nos lugares onde estão as pessoas, podem dizer que o ouvidor esteve aqui e deixou essa mensagem para todos. Então, diferentemente de quando eu me apresento em audiências públicas, onde a gente mais ouve do que fala, eu peço licença aos senhores para dizer que nesse tipo de audiência aqui o ouvidor fala mesmo. Mas, apesar de ser um instrumento a falar, eu não me contento com isso, porque sempre é bom que a gente ouça as pessoas. Sempre é bom que se abra a oportunidade de que as pessoas que queiram se manifestar assim o façam. Sem constrangimento, sentindo-se como se estivesse sentado no sofá da sua casa e dentro de critérios de decência e ordem pode e se deve participar. Um problema aqui, outro problema ali, se não vai ao conhecimento aqui agora, mas eu posso dizer os caminhos